Opala 770. Estava morto havia 8 anos. 6 mecânicos renomados fracassaram. Uma equipe de restauração que já tinha gastado 950 mil desistiu. Então, quando um pai solteiro discreto, de macacão manchado de óleo, pediu apenas 14 minutos, a oficina inteira caiu na gargalhada. Vitor Amaral não disse nada. Calçou um par de luvas de corrida pretas e rachadas, abriu o capô e disparou o cronômetro. Aos 13 minutos e 47 segundos, o motor voltou a rugir. Mas a presidente da empresa não estava olhando para o carro. Ela fitava as luvas dele, porque 14 anos antes tinha visto um piloto lendário usar exatamente aquele par, pouco antes de desaparecer depois da corrida mais mortal da história de Serra Negra. Agora, ela sabia exatamente quem ele era. Naquela manhã, a oficina cheirava a tinta fresca, couro velho e o leve ardor metálico do removedor de freio. E cada técnico do salão entendia perfeitamente por que aquele Opala prateado, parado bem no centro, importava tanto. Não era simplesmente um carro esperando conserto. Era um símbolo, um teste para saber se a Amaral Heritage Clássicos ainda conseguia cumprir a promessa impressa em cada catálogo que a empresa já enviara a um colecionador. Por 8 anos, essa promessa vinha falhando silenciosamente, escondida dos clientes, escondida da imprensa, escondida de qualquer pessoa fora de um pequeno círculo de executivos que sabiam exatamente quanto dinheiro e reputação já haviam sido despejados numa máquina que se recusava a respirar. Curitiba sempre foi uma cidade erguida sobre motores, e a Amaral Heritage Clássicos não era uma oficina qualquer. Era uma casa de restauração e leilões, avaliada em quase 480 milhões de reais, famosa por ressuscitar os mais raros Puma GTs, Interlagos e Opalas do país. Na manhã em que essa história começou, o salão principal de restauração havia sido isolado para uma apresentação especial. E no centro daquele salão estava um Chevrolet Opala 1970 SS, com teto vinil, pintado de prata, segurado por 1.003.000 de... O carro tinha um problema que ninguém no prédio conseguia resolver. Não pegava havia 8 anos. A Amaral já tinha gastado quase 195 mil reais com 6 especialistas certificados em motores, e nenhum deles encontrou a causa real. Foi nesse cenário de fracasso que entrou um homem que ninguém esperava que importasse. Um homem cujo nome não constava em nenhuma escala de peso, e cuja presença na agenda daquela manhã havia sido arranjada quase como um detalhe de última hora, por um supervisor desesperado para cobrir uma vaga temporária antes da apresentação para o cliente. Vitor Amaral, nenhum parentesco com a família dona da empresa, apenas coincidência de sobrenome, algo que ele mesmo nunca fez questão de esclarecer. Tinha 32 anos e chegou naquela manhã como mecânico contratado temporário. Era pai solteiro, embora a história nunca se detivesse nesse fato além de explicar por que ele precisava de trabalho estável e por que havia se afastado, anos antes, de um mundo inteiro de velocidade. Usava um macacão azul marinho desbotado, sem relógio caro, sem certificados emoldurados, sem nenhuma alardeação de experiência. Sua bolsa de ferramentas trazia só o básico, e enfiado nela havia um estojo de metal velho, que parecia mais antigo do que qualquer pessoa presente ali. Renato Cordeiro olhou a ficha dele e riu alto, fazendo questão de que os outros técnicos ouvissem quando perguntou se um mecânico avulso ia mesmo tentar onde 6 especialistas tinham fracassado. Ele havia construído toda a carreira na Amaral sendo o homem que nunca deixava um forasteiro brilhar mais do que ele. E havia algo no macacão simples e na expressão indecifrável de Vitor que deixava Renato inquieto, de um jeito que ele não sabia explicar direito. Por isso cobriu essa inquietação com volume. Risadas ecoaram pelo salão, e Diogo Peixoto não riu junto, porque notou algo que os outros deixaram passar. Vitor não estava olhando para Renato, estava olhando para o Opala, e mais precisamente, estava escutando o carro. Ele caminhou devagar em torno do veículo sem tocar em nenhum aparelho de diagnóstico e sem pegar uma chave de fenda. Agachou-se perto da roda dianteira esquerda. Depois pousou a palma da mão na lataria, como quem checa uma pulsação. Quando finalmente falou, perguntou quem tinha refeito o sistema de alimentação de combustível, e Diogo respondeu
que 3 equipes diferentes já tinham mexido nele ao longo dos anos. Vitor perguntou se alguém tinha checado interferência mecânica no eixo de comando de válvulas, e a pergunta caiu num silêncio, porque ninguém na sala tinha cogitado isso. Renato zombou dizendo que aquilo não era da conta dele, mas Vitor só olhou o relógio na parede e disse que precisava de 14 minutos. Antes que Renato pudesse rir de novo, uma voz de mulher cortou a oficina e mandou que ele disparasse o cronômetro. Cecília Amaral tinha acabado de entrar, e Vitor abriu seu velho estojo de metal, revelando um par de luvas de corrida pretas e rachadas. E o sorriso sumiu do rosto de Cecília, porque ela já tinha visto aquele par exato de luvas antes. Alguns técnicos no fundo do salão já tinham tirado os celulares do bolso, mais por hábito do que por curiosidade genuína, esperando nada além de um fracasso breve e esquecível para rir depois. O relógio marcava 14 minutos quando Vitor calçou as luvas, e Cecília ficou atrás do vidro de observação enquanto Renato cruzava os braços em evidente descrença. Marisa Vitório começou a filmar, achando que estava registrando algo engraçado para a equipe, sem imaginar que Vitor nem sabia que havia uma câmera ligada. E aos 13 minutos e 12 segundos, ele retirou o filtro de ar, e aos 12h46, examinou o distribuidor sem trocar nada, o que só fez Renato resmungar que o homem estava enrolando. O que Vitor realmente fazia era corrigir erros deixados por todos que haviam trabalhado no carro antes dele. Encontrou um calço de espessura errada, uma haste desalinhada em menos de 3 milímetros e uma roteirização de vácuo instalada corretamente para uma restauração moderna, mas completamente errada para a configuração original de pista daquele carro específico. A expressão de Diogo mudou no instante em que ele entendeu o que estava vendo, porque aquele Opala nunca tinha sido um modelo de produção comum. Tinha sido preparado especificamente para uso em pista, décadas antes, e de algum jeito aquele desconhecido, de uniforme temporário, já sabia disso. Nenhum dos 6 especialistas anteriores tinha considerado a possibilidade de o veículo ter sido modificado além das especificações de fábrica, porque nenhum deles se dera ao trabalho de ler o carro em si, em vez do manual pousado na bancada. Ao lado dele, Vitor trabalhava com a economia silenciosa de um homem que já tinha feito exatamente aquele tipo de escuta 1000 vezes antes, nunca com pressa, nunca questionando 2 vezes uma decisão já tomada, e nunca lançando um olhar sequer para a pequena multidão que se reunia junto ao vidro de observação para vê-lo fracassar. Na marca dos 9 minutos, Vitor pediu a Diogo uma chave de 14 milímetros, e Diogo jogou a ferramenta pelo box sem aviso. Vitor a pegou no ar sem virar a cabeça, um movimento tão suave que parecia ensaiado, e Cecília assistiu a tudo com uma lembrança subindo rápido atrás dos olhos. 14 anos antes, no autódromo de Serra Negra, ela tinha visto um jovem piloto parado ao lado do carro número 27, enquanto um mecânico jogava uma chave para ele exatamente daquele jeito, e o piloto a pegara sem olhar, sem quebrar o foco. Era idêntico, e Cecília deu um passo involuntário para trás. Aos 13 minutos e 40 segundos, Vitor fechou o capô e escorregou para o banco do motorista, e quando girou a chave, nada aconteceu. Renato riu baixinho enquanto o relógio marcava 13h44. Mas Vitor não tentou de novo imediatamente. Apoiou a mão no volante, fechou os olhos e puxou o afogador 1 milímetro para trás, tão de leve que era quase imperceptível. Aos 13 minutos e 47 segundos, girou a chave outra vez, e o motor 250S rugiu de volta à vida, o som ricocheteando em cada parede da oficina. Ninguém falou nada. Vitor desligou o motor, saiu do carro e disse a Diogo que o veículo nunca tinha estado realmente quebrado, que ele simplesmente vinha sendo forçado a respirar como a máquina errada havia 8 anos. Cecília se aproximou, mas não estava mais olhando para o Opala. Estava olhando para as mãos dele, e no pulso esquerdo das luvas, notou 3 fios prateados costurados no couro, um deles chamuscado de preto. Perguntou onde ele tinha conseguido aquelas luvas, e Vitor imediatamente as tirou e disse apenas que as possuía havia muito tempo. Quando Cecília disse a palavra Serra Negra, Vitor ficou completamente imóvel,
e pela primeira vez desde que atravessara a porta, sua expressão calma se quebrou. Cecília disse um nome que Vítor não ouvia em voz alta havia quase 2 décadas. Ela o chamou de Falcão da Noite, e uma chave de boca escorregou da mão de Diogo e bateu no chão de concreto. Lá em 2011, o circuito clandestino de resistência do interior de São Paulo cochichava sobre um piloto que não dava entrevistas, não permitia fotos e não assinava contrato com patrocinador nenhum. O nome nas planilhas de cronometragem trazia apenas V Falcão, e os fãs passaram a chamá-lo de Falcão da Noite porque ele só parecia existir depois do anoitecer, em pistas que mal entravam em algum calendário oficial. Ao longo de 3 temporadas não oficiais, ele disputou 21 corridas, venceu 15 delas e subiu ao pódio 19 vezes, detendo o recorde da corrida noturna de Serra Negra com 2 minutos e 41 segundos e 8 décimos, tempo que ficou intocado por 12 anos. Vítor não vinha de dinheiro. Cresceu entre oficinas pequenas, espalhadas pelo interior do Paraná, aprendendo os motores pelo som, muito antes de aprendê-los por manual, capaz de identificar uma falha de ignição antes de qualquer aparelho detectá-la. Seu pai administrou uma dessas oficinas até fechar as portas, e Vítor passou boa parte das tardes de infância sentado num balde virado, ao lado de um elevador, vendo carros de estranhos se desmontarem e se remontarem, absorvendo uma fluência que nenhuma sala de aula teria como ensinar. Quando teve idade para o primeiro emprego de verdade, já entendia torque, tempo de ignição e pressão do jeito que outros adolescentes entendiam música, como algo sentido no corpo antes de ser explicado em palavras. Mas seu maior talento nunca esteve atrás de uma chave de fenda. Estava atrás do volante, onde ele jamais brigava com o carro pelo controle. Esperava até a máquina lhe dizer exatamente o que conseguia suportar. Osmar Vilela, veterano líder de equipe de corrida, o descobriu num estacionamento de terra batida perto de uma lanchonete, e costumava dizer que a maioria dos pilotos brigava com suas máquinas, enquanto Vítor simplesmente esperava até a máquina confessar seus próprios limites. Antes da corrida noturna de Serra Negra de 2011, Osmar entregou a Vítor um par de luvas pretas e costurou 3 fios prateados no punho com as próprias mãos, cada um representando uma palavra: controle, paciência, retorno. Cecília tinha só 12 anos na primeira vez que encontrou o Falcão da Noite. Seu pai, Ademar Amaral, era patrocinador secundário dos eventos de Serra Negra, e Cecília costumava escapulir da arquibancada reservada para vagar pelo box sempre que conseguia. Numa noite, viu o Falcão da Noite consertar o sistema de combustível do carro do próprio pai em poucos minutos. E quando perguntou como ele sabia o que estava errado, ele respondeu que não sabia o que estava errado, só sabia o que tinha mudado. Aquela única frase ficou com ela pelas 2 décadas seguintes de vida, ressurgindo em momentos estranhos, em salas de reunião, em negociações, em toda ocasião em que precisava decidir se um problema à sua frente era realmente novo ou apenas um padrão antigo usando outra máscara. O próprio Ademar Amaral costumava brincar que o garoto das luvas pretas dirigia como se a chuva tivesse pedido a ele, pessoalmente, para desacelerar. E Cecília nunca esqueceu como a voz do pai suavizava sempre que falava dele. Uma delicadeza rara, reservada a quase ninguém mais no esporte. Na noite de 14 de setembro de 2012, a corrida meia-noite dos 300 quilômetros de Serra Negra correu sob chuva forte, e na volta 47, um carro à frente perdeu o controle, disparando uma reação em cadeia que rasgou o pelotão. Vítor saiu do acidente fisicamente ileso, mas o Falcão da Noite desapareceu das corridas por completo, sem coletiva de imprensa, sem temporada de despedida, sem mais nenhuma aparição em lugar algum. Alguns fóruns eventualmente presumiram que ele tinha morrido, e Vítor nunca os corrigiu. De volta ao presente, Cecília perguntou por que ele havia desaparecido, e Vítor respondeu que algumas corridas custam mais do que qualquer troféu pode pagar. Renato ouviu o suficiente da conversa para entender que aquele mecânico temporário talvez fosse alguém importante. E se Cecília algum dia descobrisse a verdade completa, Vítor poderia se tornar uma ameaça real à posição de Renato. Dentro da empresa, naquela noite,
Renato vasculhou os arquivos antigos de Serra Negra atrás de qualquer coisa útil e encontrou o relatório original do acidente de 2012. O que o fez sorrir não foi o nome de Vitor, e sim uma linha soterrada no relatório dizendo que se suspeitava de uma irregularidade mecânica e que a investigação final tinha sido lacrada. O vídeo de 14 minutos que Marisa filmara acabou parando na internet, carregando uma manchete afirmando que um mecânico temporário havia ressuscitado um Opala de 1.003.000 em 14 minutos. Em 36 horas, alcançou 4,7 milhões de visualizações. E comunidades de entusiastas passaram a dissecar cada movimento de Vitor, quadro a quadro. Um comentário simplesmente dizia para reparar nas luvas, e outro respondeu perguntando se eram luvas do Falcão. E a partir dali, o mundo das corridas voltou a vasculhar a história de Serra Negra do zero. Cecília enxergou uma oportunidade naquela atenção, porque a Amaral Heritage Clássicos estava prestes a fechar um acordo de investimento de 52 milhões de reais com um homem chamado Otávio Vasconcelos, e a empresa precisava provar que ainda carregava peso cultural de verdade. Vitor parecia a história perfeita, só que recusou todo pedido de entrevista, insistindo apenas que tinha consertado um carro, e que essa era toda a história. Cecília não insistiu, e essa contenção o surpreendeu mais do que ele esperava. Renato encaminhou discretamente o arquivo lacrado de Serra Negra para Otávio, destacando de propósito a frase irregularidade mecânica, e passou a levantar uma pergunta pontual. Se Vitor realmente fosse o Falcão da noite, seria possível que ele tivesse efetivamente causado o acidente, em vez de sobrevivido a ele? Renato trabalhava para reformular a lenda, sugerindo que o Falcão da noite não era um herói do circuito clandestino, mas sim a própria razão do pior desastre da história de Serra Negra ter acontecido. Uma reunião emergencial de diretoria foi convocada, e Otávio Vasconcelos exigiu que Vitor se explicasse pessoalmente. Vitor entrou na sala ainda vestindo a roupa de trabalho, e Renato deslizou o arquivo antigo pela mesa e perguntou se Vitor tinha pilotado em Serra Negra em 2012. Vitor disse que sim. Renato perguntou se o carro havia sido vistoriado depois, e Vitor confirmou de novo. Renato perguntou se uma irregularidade mecânica tinha sido encontrada, e depois de uma pausa, Vitor admitiu que sim. Otávio Vasconcelos observava a troca do topo da mesa, com a satisfação paciente de um homem que já acreditava ter vencido algo, batendo um dedo contra a pasta à sua frente, como se contasse regressivamente para uma conclusão que só ele conseguia ver. Sala mudou visivelmente, e Cecília perguntou diretamente se Vitor tinha causado o acidente. Ele a encarou e disse não. Ela perguntou se ele podia provar, e ele disse que sim, mas quando ela pressionou para que provasse ali mesmo, ele disse que ainda não. Otávio riu, e Renato moveu-se imediatamente para suspender o acesso de Vitor ao salão de restauração. Cecília se opôs, mas a diretoria votou contra ela, e Vitor foi destituído do cargo na hora. Antes de deixar o prédio, ele passou pelo Opala 1970 uma última vez. Parou e olhou por baixo do carro. Disse a Diogo para não deixar ninguém ligar o motor no dia seguinte. E quando Diogo perguntou por quê, Vitor só respondeu que alguém tinha mexido em algo depois que ele saiu. Na manhã seguinte, a Amaral Heritage Clássicos recebeu 34 investidores e colecionadores para uma apresentação, e Otávio insistiu que o Opala fosse ligado ao vivo diante da plateia. Diogo se lembrou do aviso de Vitor e se recusou, o que enfureceu Renato, que ordenou a outro técnico que ligasse o carro. Diogo avançou para agarrar as chaves, e o confronto escalou até Cecília chegar, e Diogo explicou que Vitor tinha avisado. Renato zombou dizendo que Vitor nem trabalhava mais ali, mas Cecília o chamou de qualquer jeito. Vitor não tinha interesse em voltar até Cecília contar que ele havia dito que alguém mexera em algo e perguntar o quanto ele tinha certeza. Ele respondeu que tinha certeza suficiente para não ficar a menos de 6 metros daquele carro. E Cecília evacuou imediatamente o salão da apresentação, apesar dos protestos furiosos de Renato. Quando Vitor voltou e examinou o Opala, levou menos de 2 minutos para achar um conector da linha de combustível que tinha sido trocado, perfeito por fora, mas furado por dentro com um buraco minúsculo.
Se o motor rodasse quente por cerca de 12 a 15 minutos, a pressão dentro do sistema mudaria, e combustível poderia vazar perto do coletor de escape, criando um sério risco de incêndio. Aquilo não era erro de restauração, era sabotagem deliberada, feita por alguém que entendia de motores o bastante para esconder o dano à vista de todos, alguém que tinha estudado exatamente quanto tempo levaria até o perigo se tornar irreversível. E Cecília, de repente, entendeu algo perturbador. Vítor nunca tinha escolhido o número 14 ao acaso. Durante o concerto original, ele calculara o ciclo térmico do sistema de combustível e sabia exatamente por quanto tempo o carro podia rodar com segurança antes de esse risco surgir. Os 14 minutos nunca tinham sido uma aposta. Ele contou a ela que aquela tinha sido a janela mais longa e segura que se permitiria, e o vídeo que uma vez fez as pessoas rirem, na verdade, o havia flagrado silenciosamente, evitando um desastre que ninguém mais tinha notado. Marisa checou as imagens de segurança e descobriu que a janela entre 23h42 e 00h16 tinha sido apagada por completo. Renato culpou rapidamente uma falha do sistema, mas Vítor perguntou quem controlava o acesso aos registros do salão de restauração. E todos os olhos da sala se voltaram para Renato quando ele admitiu que era o próprio departamento dele. Otávio Vasconcelos não se importava com quem tinha sabotado o carro. Ele queria que o acordo de 52 milhões seguisse em frente de qualquer jeito. E por baixo dessa impaciência, havia um medo mais profundo que ele nunca dizia em voz alta diante da diretoria. O medo de que uma investigação profunda no salão de restauração da Amaral acabasse voltando a um contrato de fornecedor que a própria família dele tinha controlado um dia. Ela pressionou Cecília a demitir Vítor e enterrar o escândalo inteiro, dando a ela um ultimato de 48 horas antes que a diretoria a removesse da presidência. O ultimato de Otávio pairou sobre a empresa como uma tempestade ainda não desabada. E Cecília passou o resto daquela noite sozinha no escritório, encarando uma pilha de projeções financeiras que já não pareciam tão importantes quanto pela manhã. Naquela noite, Vítor recebeu um telefonema de uma voz que não ouvia havia 13 anos. Pertencia a Osmar Vilela, o homem que Vítor acreditava ter desaparecido do mundo das corridas por completo, e Osmar disse apenas que estavam fazendo de novo. Vítor dirigiu mais de uma hora para fora de Curitiba, até uma oficina desgastada onde Osmar agora vivia, na casa dos 70 anos, ainda guardando registros em papel em vez de arquivos digitais, evitando deliberadamente qualquer coisa que pudesse ser apagada remotamente. Osmar abriu um armário de aço velho e tirou o relatório original de Serra Negra. As páginas amareladas e levemente enroladas nas bordas, presas por um elástico claramente já trocado várias vezes ao longo dos anos. Contou a Vítor que tinha guardado cada página exatamente como estava no dia em que a leu pela primeira vez, recusando propostas de 2 colecionadores diferentes que queriam comprar o arquivo apenas como peça de história automobilística, porque sempre suspeitou que chegaria um dia em que a verdade ali dentro importaria mais do que qualquer quantia em dinheiro. O que emergiu daquelas páginas remodelou tudo o que Vítor achava saber sobre o próprio passado. Ele não tinha causado o acidente de 2012. Ele o havia percebido antes de acontecer. 3 voltas antes da colisão, notaram um desgaste combinado nos freios de 2 carros à frente, de 2 equipes totalmente diferentes, e a única ligação entre eles era um fornecedor de peças compartilhado. Chamou o controle de boxes imediatamente, mas ninguém parou a corrida, porque a meia-noite dos 300 quilômetros de Serra Negra estava sendo transmitida ao vivo sob um contrato de patrocínio que valia milhões, e interromper o evento significaria perdas financeiras enormes. Na volta 46, Vítor corria em segundo lugar e tinha uma chance real de quebrar o recorde da pista. Mas em vez de ultrapassar, desacelerou e forçou deliberadamente os 2 carros à frente para fora da linha de corrida. Um deles perdeu os freios por completo, e Vítor usou o próprio carro para redirecionar a colisão que vinha, afastando-a do muro dos boxes, absorvendo o impacto ele mesmo enquanto seu carro era empurrado contra a barreira. Ele não tinha causado o acidente. Tinha diminuído sua gravidade. E o fornecedor responsável por aquelas peças com falha era a Vasconcelos Performance, a mesma empresa que um dia pertenceu à família de Otávio Vasconcelos.
Tudo se conectou de uma vez na cabeça de Vitor. Otávio queria 52 milhões investidos na Amaral. O Opala tinha sido sabotado. As imagens de segurança tinham sido apagadas. E o velho arquivo de Serra Negra de repente ressurgira. Nada daquilo era coincidência. Todos os fios levavam ao mesmo lugar. Uma empresa que um dia decidiu que uma perda financeira marginal valia mais do que a segurança de um piloto. E uma família que passara quase 2 décadas garantindo que ninguém jamais rastreasse essa decisão até a origem. Depois de Serra Negra, Vitor recebera uma proposta de 1.800.000 milhões de reais para assinar um acordo de confidencialidade e recusou. Depois disso, equipes de corrida pararam de ligar, patrocinadores se retiraram discretamente e seu nome ficou permanentemente atrelado à frase irregularidade mecânica. O Falcão da Noite foi apagado do esporte por completo e Vitor entendeu que continuar lutando naquela época teria arrastado toda sua vida pessoal para o caos público. Então largou as corridas e virou mecânico, vivendo discretamente, guardando só as luvas como lembrança de quem tinha sido. Osmar então tirou uma antiga fita de telemetria, guardando os dados originais do carro de Vitor naquela noite, provando que ele tinha mudado bruscamente sua linha e sacrificado deliberadamente sua posição para evitar algo bem pior. Osmar o avisou que aquela não era a única cópia sobrevivente daquela prova. Quando Vitor perguntou onde estava a outra cópia, Osmar disse que estava dentro do próprio Opala. O Opala 1970 não era simplesmente um carro valioso de colecionador. Um dia pertencera ao engenheiro-chefe ligado à Serra Negra, e por 14 anos, um registro original do acidente permanecera escondido em algum lugar dentro dele. Com apenas 18 horas restantes antes da votação da diretoria para remover Cecília do cargo, Vitor voltou à Amaral Heritage Clássicos, já sem crachá de funcionário, e Cecília o recebeu pessoalmente na recepção, numa sala de reunião privada. Ele contou a ela toda a história de Serra Negra, e quando mencionou a Vasconcelos Performance pelo nome, ela entendeu na hora por que Otávio estava tão desesperado para controlar a empresa. A Amaral era dona do Opala, e se havia prova escondida dentro dele, Otávio precisava ou possuir aquele carro ou vê-lo destruído, o que finalmente dava à tentativa de sabotagem um motivo claro. Vitor se lembrou de Osmar ter mencionado que o Opala um dia pertencera a um engenheiro-chefe chamado Heitor Vasques, homem conhecido por esconder anotações pessoais de corrida dentro dos próprios veículos. Vitor vasculhou o porta-luvas, os trilhos do banco, o painel de armazenamento traseiro e o painel, sem achar nada, e o relógio na parede do box de restauração parecia correr mais rápido do que qualquer uma das contagens regressivas de 14 minutos que ele já havia disparado. O tempo escorregava, e a confiança de Cecília começou a vacilar. Sentado no banco do motorista, Vitor notou que o relógio analógico embutido no painel estava exatamente 14 minutos atrasado, e a repetição daquele número o paralisou. Removeu o conjunto do relógio e descobriu um pequeno compartimento escondido atrás dele, contendo uma caixa de metal para filme em vez de qualquer unidade digital. Dentro havia rolos de microfilme, guardando memorandos técnicos, números de lote, testes de falha de componentes de freio e um memorando interno da Vasconcelos Performance, datado de 11 dias antes da corrida de Serra Negra, confirmando que um lote de componentes carregava um risco conhecido de falha em altas temperaturas, risco que a empresa optou por não divulgar nem recolher antes do evento. Antes que pudessem sair com a caixa de filme, as portas da oficina travaram, e Renato apareceu do lado de fora com uma equipe de segurança, anunciando que a diretoria já tinha suspendido a autoridade de Cecília. Exigiu a entrega imediata do Opala. E quando notou que Vitor escondera a caixa de filme dentro do casaco, Renato finalmente parou de fingir. Simplesmente exigiu o filme. Cecília perguntou diretamente se ele sabia a verdade o tempo todo, e o silêncio dele respondeu completamente à pergunta. Renato ordenou que a segurança detivesse Vitor, mas nenhum guarda se moveu. Diogo Peixoto deu um passo à frente primeiro, seguido de Marisa e depois 23 técnicos que um dia haviam zombado do pedido de Vitor por 14 minutos. Diogo disse a Renato, sem rodeios,
que tinham rido da primeira vez que Vitor pedira 14 minutos, e agora estavam dando a ele mais 14. Otávio tentou controlar a narrativa, organizando uma coletiva de imprensa ao vivo, com o objetivo de remover Cecília do cargo, anunciar formalmente o acordo de aquisição e jogar todo o escândalo de Serra Negra em cima de Vitor. Cecília entrou ao lado dele mesmo assim, e Vitor ficou ao lado dela, ainda de macacão, ainda segurando as luvas pretas numa das mãos. Otávio projetou na tela o velho arquivo de 2012, lendo em voz alta para as câmeras as frases irregularidade mecânica, piloto envolvido e investigação lacrada, e então perguntou a Vitor diretamente se ele era o Falcão da Noite. Vitor olhou direto para a lente e disse que sim. E depois de 13 anos de silêncio, o Falcão da Noite finalmente confirmara a própria identidade diante do mundo. Otávio, acreditando já ter vencido, pressionou mais forte, perguntando se o veículo de Vitor havia colidido durante o acidente, e Vitor confirmou que sim. Otávio perguntou se ele tinha se desviado da linha de corrida, e Vitor disse que sim de novo. Otávio perguntou se ele tinha freado inesperadamente, e mais uma vez Vitor confirmou, provocando um sorriso satisfeito no rosto de Otávio. Mas então Vitor pediu que ele mostrasse a volta 46 na tela, e Otávio de repente não teve o que dizer. Osmar Vilela entrou na sala carregando os dados de telemetria originais, e Vitor conduziu toda a sala por cada número no visor, explicando pressão de freio, posição do acelerador, ângulo de direção e variação de velocidade em termos simples que qualquer um conseguia acompanhar. Provou que tinha percebido o perigo primeiro, desacelerado o próprio carro, mudado de linha e usado seu veículo para redirecionar a reação em cadeia para longe do muro de boxes lotado. Diogo exibiu uma simulação simples, mostrando que, se Vitor tivesse mantido sua linha de corrida original, o acidente teria ido direto para aquele muro. O Falcão da Noite não tinha causado um desastre 13 anos antes. Havia evitado um muito pior, e o silêncio que se seguiu à simulação de Diogo era do tipo que nenhuma coletiva de imprensa conseguiria fabricar. O som de uma sala percebendo que passara quase 2 décadas, punindo um homem justamente pela coisa que deveria tê-lo tornado um herói. Cecília então exibiu na mesma tela o microfilme recuperado, mostrando os números de lote, os testes de componentes falhos, o memorando interno e o nome Vasconcelos Performance em texto simples, para cada câmera da sala capturar. Otávio insistiu que os documentos eram forjados, e Cecília simplesmente perguntou por que alguém tentaria incendiar um carro que os guardava, se fossem falsos. Marisa reproduziu um clipe recuperado de um reflexo capturado no vidro da cabine de pintura, já que o feed principal da câmera tinha sido apagado, mas um reflexo secundário não. Mostrava uma figura entrando na área de armazenamento do Opala usando um cartão de acesso emitido pelo próprio departamento de Renato. Renato se virou para Otávio, e Otávio se virou de volta para Renato, e naquele único olhar trocado, os dois entenderam que tudo o que haviam construído para enterrar a verdade acabara de desabar diante do país inteiro. Justo quando a coletiva parecia estar terminando, um repórter perguntou a Vitor se, sendo realmente o Falcão da Noite, ele ainda conseguia pilotar. Vitor olhou para as luvas na mão. Cecília o observava em silêncio, e do outro lado da sala, Osmar se permitiu um pequeno sorriso, sabendo de algo que os outros ainda não sabiam. 3 semanas depois, o Autódromo de Serra Negra reabriu seus portões para um evento de exibição da Amaral Heritage. Não uma corrida clandestina, nem uma busca por vingança, mas uma demonstração técnica pública de veículos restaurados. Opala 1970 foi transportado até a pista, e Cecília torcia para que Vitor mesmo o dirigisse. Ele recusou de início, insistindo que seus dias de pilotagem tinham acabado, e Cecília não insistiu. Em vez disso, simplesmente pousou as velhas luvas dele sobre o capô e se afastou, deixando a escolha inteiramente nas mãos dele. Sozinho no box naquela tarde, cercado pelo som de motores, o cheiro de combustível e o crepitar estático dos rádios, Vitor se viu arrastado direto de volta a 2012. A chuva, a barreira, as luzes ofuscantes, seu carro girando de lado no escuro. Tirou as luvas e virou para ir embora, mas Osmar apareceu antes que pudesse sair.
lembrando-o dos 3 fios prateados costurados no couro tantos anos antes. Controle, paciência, retorno. Osmar disse baixinho que voltar não significava se tornar o homem que ele tinha sido. Significava decidir, finalmente, quem ele queria ser agora. Ellie ficou ali por um longo momento, com as luvas descansando sobre as palmas abertas, sentindo o mesmo couro gasto que sentira na noite em que tudo deu errado, e pela primeira vez em 13 anos, se permitiu lembrar do som da torcida, em vez de só o som da batida. Vitor recolocou as luvas e entrou no banco do motorista. A torcida nas arquibancadas o reconheceu na hora, e uma onda de aplausos rolou pelas arquibancadas enquanto Cecília observava do muro de boxes. Quando o motor pegou, o Opala que tinha sido dado como morto por 8 anos seguidos, rugiu de volta à vida. E dessa vez, ninguém naquela multidão estava rindo. Vitor não corria atrás de nenhum recorde. Fez uma volta cuidadosa de avaliação técnica de 14 minutos, sentindo cada resposta que o carro lhe dava, da temperatura do motor, à pressão de freio, à vazão de combustível, ao retorno da direção. Na marca dos 12 minutos, Diogo notou uma leitura de pressão fora do comum e alcançou o rádio para chamar Vitor de volta ao box. Mas Vitor já tinha começado a desacelerar antes mesmo de o chamado chegar. Havia sentido o problema se formando exatamente como o Falcão da Noite sempre sentia. Aos 13 minutos e 52 segundos, o Opala voltou em segurança para o box e a inspeção de Diogo revelou uma junta recém-instalada, já começando a empenar sob estresse. Se Vitor tivesse continuado em velocidade por mais algumas voltas, o motor poderia ter sofrido dano sério. Mais uma vez, ele tinha ouvido a máquina falar antes de qualquer instrumento no prédio conseguir traduzir aquilo, e Cecília observava do muro de boxes com uma expressão que já não era mais descrença, mas algo mais próximo de certeza. O reconhecimento silencioso de que qualquer cargo que ela viesse a oferecer jamais captaria de fato o que ele realmente fazia da vida. Parada ali, na luz que esmaecia, com o cheiro de borracha quente e combustível ainda pairando no ar, ela se pegou pensando menos no acordo de 52 milhões de reais que quase lhe custara tudo, e mais em como era estranho que a verdade, uma vez que finalmente veio à tona, tivesse levado poucas semanas para desfazer quase 2 décadas de silêncio cuidadosamente construído. Cecília não lhe ofereceu um contrato de piloto nem uma vaga em qualquer equipe de corrida. Em vez disso, ofereceu-lhe um novo cargo dentro da empresa, diretor de performance histórica e integridade mecânica, dando-lhe autoridade plena para inspecionar qualquer veículo do acervo e o poder de interromper qualquer projeto no instante em que identificasse um risco de segurança genuíno, junto com a responsabilidade de construir novos padrões de restauração em toda a organização. O dinheiro importava bem menos do que o título realmente representava. Depois de 13 anos de silêncio, Vitor finalmente recebera de volta a única coisa que lhe tinham tirado em Serra Negra: o simples direito de dizer "parem" quando uma máquina não era segura. O escritório ao redor deles estava quieto, exceto pelo zumbido das luzes do teto, e Cecília esperou sem pressioná-lo, tendo aprendido, àquela altura, que Vitor nunca falava até ter certeza absoluta do que queria dizer. Vitor estudou o contrato por um longo momento antes de erguer os olhos para Cecília e dizer que tinha uma condição. Quando ela perguntou qual era, ele pousou as luvas pretas gentilmente sobre a mesa entre eles e disse que dali em diante não haveria mais lendas atreladas ao nome dele. Só a verdade. Os dias depois da coletiva de imprensa passaram de um jeito estranho para Vitor, pego entre a rotina discreta que construíra para si ao longo de 13 anos e o peso repentino de ser reconhecido em todo lugar, do estacionamento fora da oficina de restauração até o mercado perto do apartamento, onde desconhecidos agora às vezes paravam no meio do corredor e olhavam um instante a mais do que deviam, antes de decidir se diziam alguma coisa. Nas semanas seguintes, uma investigação interna se expandiu bem além dos muros da Amaral Heritage Clássicos. Renato foi demitido, e os registros de acesso, junto com as imagens de segurança recuperadas, foram entregues diretamente a investigadores para análise. Otávio perdeu todo o controle sobre a aquisição de 52 milhões de reais.
e a Amaral encerrou formalmente cada negociação ligada a ele. Os documentos recuperados de Serra Negra foram encaminhados às autoridades legais para que a investigação original de 2012 pudesse finalmente ser reaberta e examinada com honestidade. Não houve confronto violento nem perseguição dramática para fechar a história. A queda veio inteiramente de provas, de trilhas de papel, de dados de telemetria e dos próprios arquivos que certas pessoas um dia tentaram desesperadamente apagar. Repórteres que passaram anos cobrindo o lado glamuroso dos leilões de carros de colecionador, de repente se viram escrevendo sobre auditorias de cadeia de suprimentos e registros de conformidade de segurança. E, pela primeira vez em muito tempo, o próprio setor começou a fazer perguntas mais duras sobre até onde uma empresa iria para proteger um acordo que valia dezenas de milhões. A diretoria reverteu sua decisão e Cecília permaneceu presidente da Amaral Heritage Clássicos, embora tenha aproveitado o momento para remodelar a empresa por dentro. Uma nova política foi introduzida em todos os departamentos, afirmando claramente que qualquer mecânico podia suspender a liberação de um veículo por uma preocupação de segurança documentada, independentemente de cargo ou anos de certificação. Se a evidência técnica existisse, o carro tinha que parar, e essa única regra representava exatamente a autoridade que haviam negado a Vítor na noite do acidente de Serra Negra, quase 2 décadas antes. Cecília mandou imprimir e emoldurar a nova política, e a pendurou não no próprio escritório, mas na parede do salão de restauração, onde cada técnico passaria por ela toda manhã a caminho do posto de trabalho. Um lembrete silencioso de que a empresa agora valorizava o julgamento de um mecânico mais do que a agenda de um cliente. Vítor nunca se deixou virar figura pública. Recusou todo pedido de entrevista, rejeitou propostas de documentário, negou-se a vender as luvas a colecionadores e jamais voltou às corridas profissionais, de nenhuma forma. Uma produtora chegou a oferecer quase R$400 mil pelos direitos da história dele sozinha, um número grande o bastante para mudar a resposta de quase qualquer um. Mas Vítor simplesmente disse que a verdade já havia sido contada uma vez, diante das câmeras, de graça, e que não via motivo para vendê-la uma segunda vez. Ela simplesmente foi trabalhar na Amaral, chegando cedo todas as manhãs, bebendo o café puro e caminhando pelo salão de restauração, escutando com atenção cada motor antes que qualquer ferramenta o tocasse. Marissa guardou a gravação original de 1014 minutos no próprio aparelho, não para envergonhar ninguém, mas porque dizia que aquilo a lembrava de que a risada mais alta numa sala costuma ser a voz menos informada nela. Os mesmos técnicos que um dia riram dele agora ficavam em silêncio sempre que o viam inclinar a cabeça para escutar um carro. Mas Vítor nunca usou esse respeito para acertar contas antigas. Em vez disso, ensinava-os, repetindo sempre a mesma lição. Nunca perguntar primeiro o que estava quebrado, mas perguntar o que tinha mudado. O relacionamento entre Cecília e Vítor se desenvolveu devagar e discretamente, construído sobre respeito profissional, e não sobre nenhum gesto dramático. Cecília entendia que Vítor não precisava ser salvo, e Vítor passou a entender que Cecília nunca fora a executiva fria que muitos supunham, já que ela havia arriscado a própria carreira para proteger a verdade, quando teria sido muito mais fácil enterrá-la. Numa noite, parada sozinha na oficina ao lado do Opala, sem mais ninguém por perto, Cecília perguntou se ele sabia que ela reconheceria as luvas no instante em que as calçasse. Vítor balançou a cabeça e disse que não. Ela perguntou então por que ele as tinha usado, e ele olhou para o carro por um longo momento, antes de responder que supunha que alguma parte dele soubesse que precisaria de 14 minutos honestos. Ela disse que estava feliz que ele tivesse usado, porque sem aqueles 14 minutos, talvez nunca tivesse olhado 2 vezes para o homem parado quieto na beira de uma oficina, cheia de gente que já tinha decidido que ele não importava. Vítor considerou aquilo por um instante. Depois admitiu que passara quase 2 décadas, acreditando que o mundo só tinha espaço para uma versão dele. Ou o piloto que um dia quebrara recordes sob o manto da escuridão, ou o mecânico que mantinha a cabeça baixa e não pedia nada. Cecília disse que ele não precisava mais escolher,
que a Amaral Heritage Clássicos precisava dos dois, do homem capaz de ouvir um motor falhando antes de ele falhar e do homem que entendia exatamente o custo de ficar calado quando falar importava mais. Cecília sorriu, e Vitor abriu o velho estojo de metal e pousou as luvas gentilmente lá dentro, mas dessa vez o deixou destrancado. O Opala 1970 ficava sob as luzes do teto do salão de restauração, e Vitor e Cecília ficaram ao lado dele juntos, sem troféu, sem multidão, sem celebração esperando por eles. Havia apenas uma máquina um dia declarada permanentemente morta, e um homem que a história um dia tentara enterrar exatamente do mesmo jeito. Os dois tinham voltado à vida, não por meio de nenhum milagre, mas porque alguém finalmente fora paciente o bastante para escutar a verdade. A pintura prateada no capô do Opala refletiu a luz uma última vez, quando Cecília se inclinou e apagou as lâmpadas do teto, deixando os dois parados naquele tipo de silêncio que só existe depois que uma longa batalha finalmente termina. Riram quando um pai solteiro pediu 14 minutos. Pararam de rir quando o motor pegou. Mas o verdadeiro choque nunca foi o fato de Vitor Amaral conseguir ressuscitar um Opala morto. Foi que, 14 anos antes, o mundo das corridas tinha tentado enterrá-lo exatamente no mesmo silêncio. Máquinas se lembram de cada erro cometido dentro delas, e às vezes, luvas de corrida velhas também.